bom, tá ótimo. Então assim, nós vamos começar a nos preparar para as feiras, porém, eu estou fazendo isso agora porque faz parte do jeito que eu ensino a cultura, tá? Então vai render mais para vocês e rende para quem já está trabalhando, rende mais para vocês também atuar. Eu falei para vocês assim, ó, o diagnóstico, o rei do diagnóstico é sintoma. Mas pulso, língua, tem gente que vai só para pulso, faz, o cara só faz isso. Se você tem 80 pessoas por dia para ver pulso, língua, você vai aprender a entender a pessoa sem fazer pergunta. A gente não tem isso. Se você tem 80 pessoas por dia para olhar face, você vai aprender a fazer um diagnóstico de face ou de orelha, e tanto que você vai ver, você vai aprender. A gente não tem isso. Mas, um que a gente aprendeu, só do cara reclamar você já sabe. Ó, isso é tão verdade que 40% dos meus pacientes são online. E o que você faz? Eu falo, o que você está sentindo? E aí, eu pergunto como é que é a sua vida? Quando isso começou? Porque o histórico me revela se é uma tensão no trabalho, se é uma tensão porque vive um drama familiar, se é uma tensão porque eu encho o caneco de Red Bull, tá? Ou eu encho o caneco, quem falou que tem gordura no fígado? Você come queijo? Eu acho que não. Come? Todo dia? Como é a alimentação? Que, assim, mineiro quando chega para mim e fala tudo do meu filho, ele fala assim, esse cara come queijo de montão, é barato, ele gosta, é cultural. Para eu não tomar cerveja é um esforço, porque a família, meu pai bebia, vi os amigos dele, era festa. Quando eu quero ficar alegre, me vem a memória daquele momento. Então, é um esforço. O mineiro, se falar em comida, vai ter queijo junto mesmo. Não me pareceu ser a realidade dela. Então, quanto mineiro sente a alimentação dela, eu tenho que ver. O que eu posso esperar? Tem os olhos puxados? Tem. Não é chinês. Se não é chinês, deve comer coisa crua. Talvez. Não sei que ela tem um aspecto muito brasileiro, para ser tão japonês assim. Você come muita coisa crua? Tá, mas também não é. Eu apostaria mais no padrão interno que está acontecendo isso. Por quê? Porque já está dando muito beré. Tem alguma coisa desregulada lá dentro. A alimentação dela entra como um cuidado, mas não é aquilo que salva. O outro suportar o Red Bull dele, eu salvo ele. Tá? O cara tomava 3 remédios psiquiátricos. Sabe para que ele toma remédio? Para acalmar, para dormir e para ansiedade. Red Bull não faz mal não. Mais café, né, então, talvez. E café. Toma café. Agora eu vou falar para vocês. Se vocês tomarem café gourmet, cuidado, tem que ser gourmet mesmo. Tem gente que usa o nome. Tá? Café gourmet, ele não tem esse nível de cocaína. Café aqui não. Me entreguei. Ele não tem esse nível de cafeína e ele não dá gastrite. Porque se seleciona só os grãos, tem um jeito de fazer para receber esse selo, você tem que ver, eles são caros, né? Você pega 250 gramas, é o preço de 1 quilo de que você compra no supermercado, às vezes é mais caro. Mas é o café que você toma, ele não dá essa tum, né? E lógico, depois tem um jeito de tirar também. Né? Eles têm um ristreto, que é o que tem menos, ristreto assim. Você pega o mesmo tanto que você faz um copo de café expresso, só que você vai fazer um tantinho assim. Por que isso? Porque eu faço assim, na primeira tirada, só saem os óleos essenciais, não sai nem cafeína. Então, ele é muito aromático, muito saboroso, e é uma coisa assim de apreciador mesmo, que gosta de café e tal, não dá essa ligada, também não vai dar gastrite. Aí tem o curto, tem um pouquinho mais, que eles falam assim, ó, esse aí já pega um pouquinho mais, ele tende a ficar um pouquinho mais amargo,
mas depende da natureza do café, e tem um pouco mais de cafeína. E tem o duplo, que é o dobro, né? E esse já vai com outras características que não são muito gostosas do café, mas tem gente que gosta, eu sou um deles que gosta. Mas mesmo se for de gourmet, ele não vai dar gastrite. E eu lembro de um amigo que ele era dono de café e eu aprendi muita coisa de café com ele. Eu ficava lá de casa, ele tomava uns 10 cafés por dia. E eu falava assim, cara, você tem gastrite? Porque assim, ele tomava, sobrava, né, tinha sempre 2 xícaras, a medida dele é assim, era sempre para fazer 2 xícaras. Então você pedia uma, ele fazia 2 xícaras. O que ele fazia com a outra? Ia jogar? Não, ele tomava. Ele tomava o dia inteiro. Você tem gastrite? Eu disse, não. Bom, aí eu percebi que eu tomava 5 cafés daqueles, para mim não ficava trincando e não dava gastrite. Agora, se eu pegar esses cafés do supermercado, isso dá. Então, só para vocês saberem que tem essa relação. Isso é usado na vinícola. E o que é um bom vinho e um mau vinho? É isso. Tem uma uva que tem uma qualidade e tal, extrair do melhor jeito, e esse vinho vai ficar caro. Que isso é usado na panificação. Tem algumas padarias artesanais que eles fazem pão, você fala assim, nossa, que pão, o que eles fazem diferente? Não, é a farinha. Tá? Eles vão comprar, são farinhas importadas, geralmente o Brasil não tem um trigo de boa qualidade, não é porque não quer, porque o terreno não dá certo. O que mais que dá? Molho de tomate, tem isso. A alimentação tem muito disso, tá? Para quem não sabe, por que você não consegue fazer um churrasco igual da churrascaria? Eles têm toda a questão do forno, mas o gado tem outro origem. O que vendem para ele não se acha no açúcar. E se você for, o pão de açúcar tem aquelas carnes de R$180 o quilo. Então tem tudo isso na alimentação. A fitoterapia chinesa é baseada nisso. Só para vocês saberem, né? Os Café nosso hoje comemos. É o que eu estava falando, o café é isso mesmo. O nosso normal mesmo, o que a gente sabe, o seu gourmet, ele tem vários processos. Tem vários processos. Inclusive assim. Os melhores, desde o gado, desde o café, os melhores nunca ficam aqui. Fica só com a base mesmo. Você sabe que eu morava numa cidade que da vizinha tinha uma empresa que fazia colheitadora de café. Você já viu isso? Um trator que ele tem a jaca, ele tem uma estrelinha assim, ó, e ela é flexível. Ela vai passando nos cafés e fazendo assim. E tudo que é grão cai, e cai na peneira, só que aí cai verde, cai folha. Aí eles falam café de varreção. E aí eles vão pegar isso e torrar. O gourmet, eles são afelizes. Na verdade, eles não são mais afelizes porque eles sabem disso. Porque assim, o Brasil chegou uma época, eu acompanhei esse processo, o Brasil começou a produzir esse tipo de café, que na Colômbia eles fazem assim, e vendia para o exterior. Aí o pessoal falou, tem mercado aqui. E aí uma família, um casal, começou a preparar agricultores e reservava 10% do café para consumir aqui. Agora você tem, é caro. Você pega só o grão vermelho, você vai lá, porque normalmente eles vão apanhar incluído. Na Colômbia eles fazem assim até hoje. Vai lá, nesse café da Colômbia dos Estados Unidos. Quem faz assim também, eu vivo vendo no Gil, é o Havaí. A japonesada lá, e aquela secagem que eles fazem é até recolhível nas casas dos caras. É um negócio muito sofisticado. E assim eles foram para lá para ser agricultores, chegou lá, não dava nada. Tinha um furacão que controlava tudo, eles descobriram o café vem furacão, fecha a terra, o furacão vai embora, abre o teto e virou café exportado. Então tem isso aí. A medicina chinesa. É o chamado antidoto da medicina chinesa, é o jasmim amarelo. No dia que o jasmim ficou amarelo, todo mundo para e vai lá embora. Essa planta tem uma qualidade de limpar calor tóxico. Tá? Então, talvez ela tenha que entrar na erva para vocês, não que ela é a base. Então, tudo tem essa relação. Tá? A gente tem que ver o momento da comida,
para saber se ela causa bem, mas para saber se ela causa mal também. Tá? Então, café, essa coisa, não vai dar problema esse tipo de café. Os outros é o que ela falou. Ela mora na cidade de Ufa, que ela trouxe uma vez na cadeia e falou, eu comprei antes de ontem, no lugar, e lembrei da sua. Eu não chego igual, não chego igual. Agora é Goiaba, se eu conhecesse em São Paulo, eu ia testar goiaba, eu sempre gostei. Eu pegava no pé, né? Agora aqui, eles pegam aquela goiaba verde, põe banana, tem uma desgraça também. É tudo verde para aguentar uma semana sem beber na folha, laranja. Laranja tem um hormônio que eles aplicam, para quando a última laranja amadurecer, as outras estão no pé ainda e não cair. Aí depois eles vão lá e colhem. Você sabe disso? Não. Então, não sei se é um hormônio ou é um inibidor de hormônio, que é o que faz ela despertar, né? Eles pulverizam. Eu não sei se é a mesma coisa. Eu não sei. Porque eu só sei disso e tem uma coisa contra pássaro, né? Pássaro que olha na laranja. A laranja não tem como, mas eu tô super sentindo aquele pacote. Pacote, aí sim. Já caro? É. Mas hoje eu acho que não tem mais como não usar pêssego, goiaba, senão não dá produção. Mas a goiaba que você come lá não é aquele que põe goiaba branca com dois de impossível, não como. Caju em São Paulo é desgraça. Caju, eu pegava um pé de casa, gente, era outro gosto. Só jabuticaba, que ainda bem que não era jabuticaba. Bom, então assim, a gente precisa ter noção dessa bobagem que a gente está falando, para você identificar o que está causando e ter noção para você pode conseguir alguma coisa. Então significa que, eu chamo isso geralmente de histórico. Eu tenho que entender o histórico da doença, ou o histórico da pessoa. Por exemplo, dela, lembra que eu falei, para mim ela não é de comer feijoada todo dia. Né? Não, porque tem essas espinhas aqui. Eu tenho que entender, eu tenho que olhar, você vê como foi ver funcionário. Mas isso já começa a investigar para onde pode estar o processo. Eu acho que ela não come queijo todo dia. Ela falou, não, eu gosto de queijo, mas não como todo dia. Por quê? Ela falou que tem colesterol. Colesterol pode ter relação com isso? Não sei. Não é o colesterol que causa isso. É o calor do fígado. Esquenta o sangue e o baço estiver funcionando direito, dá umidade, calor, umidade, dá mucosidade. O colesterol é umidade no coração, no sangue, no sistema do coração. Se eu tiver ateroma, que começa a grudar, às vezes, é mucosidade. E o que eu faço são ervas diferentes. Ateroma eu vou ter que pensar em inchar. O Tianzá ajuda, principalmente assim, para prevenir infarto, Tianzá é muito bom. Que é o Crataeros nacional, tá? Se eu tiver umidade, eu vou pensar em Baiju, vou pensar em Fulim, né? Tianzu, são outras substâncias que eliminam a umidade no corpo. Então, isso para a acupuntura também muda, mas principalmente eu vou entender o que eu tenho que fazer. Será que só acupuntura? Será que eu tenho que alterar a alimentação dela? Eu preciso ter essa noção. E aí, se, como eu não tenho tanta capacidade de ver e de bater o olho, sintoma. Sintoma no sentido que ele localiza para vocês qual que é o sistema atacado. Como eu falei para você, tudo isso está chegando agora, então, tem uma hora que eu acho que eu já sinto isso, mas eu vou citar mais, que são as 5 substâncias que formam o nosso corpo, o nosso vírus. Nós temos 5 substâncias vitais. Sem elas, a gente está morto. Você conhece alguém sem mente? Conhece demente, muito demente. Mas assim, não sobrevive. Sem din, esgotou o din, é a morte para gente sentir. Din é a essência, não tem o que fazer. Morte renal. Quando acaba o din, tem que dar falência total dos órgãos. Por quê? O din abastece os órgãos, os seus funcionamentos. Lembra que acho que eu já coloquei essa aula. O din é uma substância que é purificada do processo digestivo nosso.
Mas porque tem isso, fica onde? Guarda no mundo. É o dia pós-natal. Ah, mas não tem só o pré-natal. O pré-natal te garante que se você vai ser branco, preto, se você vai ser capaz de ser inteligente, não, tal. Só que para você ser inteligente, você tem que ter um dia pós-natal. Para você crescer, você tem que ter um dia pós-natal. Para você procriar, você tem que ter um dia pós-natal. Se você não tiver, nada disso funciona direito. Você não conhece o dedo cai, o cabelo cai, você fica velho antes, ou morre até antes. Etiópia. Não, agora a Etiópia é um país. Essa miséria está em outros lugares da África. Então, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, o corpo prende, a junta arranje, eu vou morrer de secura. Aí é uma patologia. Tá? Porque você tem que ter fluido, por exemplo, no coração e no pulmão. O pulmão seco pode ser tuberculose. Dá calor. Tá? A outra substância, que é além do dinheiro, eu tenho que ter tipo. O que é tipo? Eu tenho que ter as coisas funcionando. Se eu não tenho ti, eu não produzo a energia. Mas o ti, a energia, é aquela coisa do modo contínuo. Eu pego o alimento, eu transformo e dali eu trago para extrair energia para o meu corpo continuar funcionando e transformar outras coisas para pegar mais energia. É uma coisa contínua. Isso, modo contínuo, não existe. Isso também não é contínuo. Como é que ele se mantém? Pela reserva do DIN. Só que esse DIN é o pré-natal. O pós-natal faz com que eu use cada vez menos o pré-natal. A busca pela imortalidade da medicina chinesa, porque é um anseio implícito na medicina chinesa, é a busca da imortalidade, que era o soldado de terracota, que era um imperador que morreu, fez aquilo lá. A busca dele era essa, ele se envenenou tomando os elixires da época quando eles tinham mercúrio, e ficou doidão de mercúrio, para quem lê a história se achar é interessante. Mas é a busca da imortalidade. E uma delas, se sabe, a imortal você não vai conseguir ser, mas você vai conseguir viver muito e viver bem se você usar cada vez menos o DIN pré-natal. Como? Tendo o melhor DIN pós-natal. Como é que você faz? Aí entra essas práticas individuais, de aperfeiçoamento individual, para lidar do melhor jeito. Por quê? Porque quando eu me estresso, eu consumo menos o DIN pré-natal. E eu produzo um DIN pós-natal melhor. Então, aquilo que eu falei no início, na verdade, tem esse motivo do ponto de vista taoísta. E o zen budista também. Tá? Então, eu tenho então a mente, o ti, o dinheiro e o din. Tem mais alguma? Eu tenho sangue. Sem sangue, virou farinha. Vocês conhecem o filme do Dr. Fine? Dr. Fine é um cara que, Bela Lugosi, é um cara que ficou famoso interpretando os Dráculas do cinema. E ele fez um filme na década de 60, que era um cara, ele era meio vampiro, meio coisa, ele matava gente, tal, porque a mulher dele, que ele amava, tal, morre. E ele resolve fazer, ele era assim, que ele resolve guardar um lugar que ele sabia que a hora que ele tivesse o sangue novo de uma mulher, ela reviveria. E ele vai atrás, tal, e no final ele pega de uma negra, a mulher dele, que era morena, bem branquinha, levanta, ela não mata. Então o filme é muito engraçado porque assim, as cenas são terríveis, assassinato. E ele era um cara no filme de terror, e o filme é uma comédia. Até o erro dele, né, de querer a mulher, porque assim, se você fala assim, mas se for sangue de outra, virou outra mulher. Mas tudo bem, estava com a aparência do anterior, era mesmo, mas só que do outro lado não tinha como ele ter a mulher dele de volta. Que é a história do Drácula, né? A história do Drácula é isso, né? Ele vai tentar dar eternidade ao Drácula do Bram Stoker, né? Se não me engano. Ele vai tentar deixar ela. Não, tem o último também, né? O último é. Ele tenta dar imortalidade para a mulher, não é difícil resistir. Mas a história é essa, tentar recuperar a mãe. E o Dr. Fine é uma gozação com isso, mas envolve sangue. Ele põe sangue lá e vira outra pessoa.
Então o sangue é fundamental, por quê? O sangue é o nutritivo da vida. Mas assim, e o yin, chi? O yin chi é uma parte, mas ele não entra como substância fundamental, porque nesse processo ele é derivado, ele já acontece. Mas o que a gente tem que lembrar, essas substâncias, né? Shen, o chi, dinheiro, o sangue e o yin, são 5 substâncias. Por que isso é importante? Porque as patologias, consequentemente, é alguma dessas substâncias que estão afetadas. E aí, um dos treinos nossos é identificar quais são as substâncias. Eu falei para você, a insônia, o que afetou? A mente. O que tem relação com a mente? Aí eu sei que eu vou investigar. O ti. O que afetou? Né? O que afeta? O clima afeta. O vento afeta. A baixa produção, algum problema no sistema de produção de ti afeta. Então, eu já sei que eu posso investigar. Tem algum processo que me lembra gripe? Eu vou investigar. Tem algum processo de estagnação? Tem. Como é que está a emoção? Tem estresse no trabalho? Como é que está a comida? Está fraco o ti? Você teve alguma doença? Você está comendo o quê? Né? Tem marca evidente. Por quê? Será que é só tonificar o baço? Tá? Dinheiro. Dinheiro, isso não é tão visto, mas ele tem relação com o sangue. O sangue leva a umidade para todo o corpo. Se faltou dinheiro, o sangue, não, no mínimo, não está circulando naquela área. Tá? E aí, trazer sangue, fortalecer isso. Às vezes é falta de fluidos também, né? Mas é metabolismo de fluido. Baço. Show. Dinheiro, sangue e o din. O que é? Eu tenho que ter refinamento e eu tenho que entender a fase da vida, porque o nenê tem dinheiro para ficar um mês, quase 5 meses. Um velhinho não. A gente trabalha e não vai se aguentar também. Então, quando eu. Ó o cabelo dele. Olha mesmo, tudo tem mais dinheiro. Não é dinheiro, porque dinheiro eu também não tenho. Eu também não. Entendeu? Como que fica um doce plantado, por exemplo, de mim com gin? Pois é. Se a medicina chinesa não faz tudo. Não, Não faz. mas interfere. Aí uma coisa que você vai ver. ver. Eu não sei porquê, eu vou te falar do estômago, sabe? Bariátrica. É uma estatística que já se tem no Ocidente. Em 4 anos o cara está com sinal de depressão. A pessoa faz a cirurgia. Faz a cirurgia bariátrica e em 4 anos vai aparecer sinal de depressão. Por quê? Depressão é normal. Porque. Normalmente 10 anos depois, Hã? no máximo 15 anos depois, morre para a operação maligna. Isso é estatística que diz assim. Por quê? Porque eu diminuí o yin, a parte substancial que cuida do processo de transformação e aquisição do ti. Sim. Então, eles sabem, eles têm que tomar enzimas. Tá? A medicina, mas assim, estamos só vendo essa parte assim, de enzima, de transformação. Tá? A medicina chinesa, olha para ele, assim, o cara está com dificuldade de aquisição de ti. Você vai ver a língua do cara, essa idade. E aí, se eu tirei estômago, olha lá, se eu tirei estômago, e eu sei que a energia é da transformação do baço, qual meridiano talvez seja melhor tratar? Baço ou estômago? São os dois. Ou pode ser principalmente o estômago. Aí eu fico, olha, mas pode ser o que realmente. Mas eu posso pensar no estômago porque eu tirei parte dele. É a hora que ele está passando aquilo ali dentro do estômago. Tá? Ele tem que ser explorado. Para bocha, talvez. Para realmente assim, fortalecer a função de transformação que o estômago participa. Vesícula, o pessoal fala, né? 5 anos a menos, já vive. A vesícula tem Tem o inverno, né? Hoje eles fazem, tem um que tira a vesícula
procura primeiro para depois fazer avaliado. Normalmente, ela conversa porque ela teve depois problema, porque a gente deve ter colocado, teve problema no estômago, aí a bilis devia estar já com uma dificuldade já por causa da parte estomacal, ela não mudou a alimentação. Hoje ela ainda tem muita dificuldade. Ó, vou falar para vocês, eu não sei, sempre tem que voltar, sempre. Mas eu vou falar para vocês, problema do estômago e a vesícula denota, a pessoa na verdade deve ter calor no fígado, incendiou o estômago com calor, fome, come demais. Ah, eu tenho compulsividade, calor no estômago, talvez no fígado, e aí, se é fígado, ele vai causar talvez mucosidade na vesícula, pedra na vesícula. Eu tenho que tratar vesícula. Eu sei que eu estou ganhando a guerra quando começa a diminuir esteatose do fígado ou colesterol. Tem que diminuir os dois. Eu tenho uma paciente que depois de um ano ela falou assim, olha, eu fiz exame, eu estou com 0 de esteatose. Então usou Xenza a tratar ela. Passa tudo para ela para noite, não pode. E ela está com uma pedra enorme na vesícula. E aí eu estou trabalhando para ver se na transformação ela dissolve essa pedra. No caso, né? É porque o líquido da bilis está menor, por isso que transforma a pedra. Ele começa a condensar, geralmente no processo de calor por sequeira. Ficar com barro, como se fosse barreamento. Esse paciente do Red Bull, ele tinha barro, ele foi lá no médico e falou, tem lama na vesícula. Já misturou o seu. Ele ria, eu falei, você está quebrando uma pedra. O cara tem um giro muito bom, ele faz todo esse estrago com ele, e ainda a coisa me tortou. Só que um dia, ele falou assim, estava me dando um sufoco aqui, tem dia que eu não conseguia rir, aí eu fiquei assustado e falei com ela, sabe qual é a continuação disso? O que está fazendo? Você tem que vesícula dá isso também. Oi? Porta de vesícula a gente, às vezes, confunda com um infarto. Porque é verdade. Não, mas porque veja assim, não era dor. O que é isso aqui? O glúteo eu consigo respirar, eu sinto preso. Estagnação de tiro no tórax. Quem causa essa estagnação é fígado. Tá? Se der na área esfera cardíaca, eu vou ter infarto. Se der na área respiratória, eu tenho parada respiratória, asma. Quando eu peguei Covid, começou a parar muito de madrugada, foi F14 soltou. Não é só esse ponto que eu fiz. No dia do estômago lá, soltei, vim aqui e fiz. Não lembro dele, eu lembro que o meu F14 soltei. Mas eu tenho que respirar. Eu tive 2 começos de parada respiratória. Como é que você sabe? Porque eu já tive parada respiratória na vida. Socorri minha filha, cheguei no hospital com ela sem respirar, né? E assim, sou asmático e tal. E aí tudo eu falei, eu me tratei de Covid e sumiu minha asma, eu acho que foi o tratamento de Covid. Mas não foi com a acupuntura, tá? A acupuntura foi a hora que bloqueou a minha respiração. E era 2 horas da manhã, né? O que eu tive lá? Na dúvida. Então, até eu fazer uma fórmula para soltar isso, eu tomar a fórmula, tá? Foi todo mundo. A gente não conhecia a história do Paulo Gustavo ainda, né? Mas deu certo. Eu não conhecia ele era muito bom. Ele? Você falou para o Gustavo? Eu achei genial. Tem uma menina assim, gay também, muito inteligente. Eu falei, nossa, meu Paulo Gustavo. Ele imita a Fernanda Montenegro, ele faz a Fernanda Montenegro, se você procurar na internet. Nossa, ele está explodindo, você já está. Não ganhava nada, agora já está tendo teatro, convidando, e ele tem o mesmo impacto de público que o Paulo Gustavo tinha. É um negócio impressionante. A capacidade dele. Bom, então, gente, assim, nós vamos ter que identificar essa substância para fazer um diagnóstico, porque quando você sabe a substância, você vai atrás daquilo que se relaciona com ela. E aí, a pessoa pode não te falar de sintomas, mas você sabe o que perguntar.
Tá? E isso serve para tudo. Na Tatuíca quase que a gente não vai ter que perguntar sobre isso. Embora ela lembrou do caso do menino que a gente tratou, estava bem, voltou ruim no dia seguinte, com muito bonitinho na minha cabeça. Ele não voltou, ele só veio pedir. Ah, só veio um dia. Só. Eu lembro que A assim. gente atendeu ele logo no primeiro horário, porque ele tinha bebido muito à noite, aí ele estava com dor de cabeça, Ah, dor tá. no hospital. Aí eu não vou lembrar, já estou confundindo. E a história de apresentar. Bom, mas assim. Tem alguns casos que a gente vai atender nesses eventos. Esses eventos, a característica assim, são pessoas jovens, saudáveis que fazem excesso. Então elas vão ter patologia de excesso. Esse cara estava com a patologia de deficiência porque encheu a cara, não bebeu, né, consumiu o gin dele, o gin não, vinho, e aí deu dor de cabeça. Então, mas mesmo assim, a dor de cabeça é excesso, eu tenho que ter excesso. Acumulou, estagnou o tiro, uma hora eu tenho que mover ele dali, tirar ele dali. Quem tira o tiro alto são pontos dos pés. Tá? Mas tem pessoa que ela tem excesso de chocolate fraco. Como é que eu vou saber? A pessoa não pode ter deficiência nem de tiro e nem de sangue. A de sangue, quando tem deficiência de sangue, a tendência é ter medo. Tem ter depressão, ou ser aquela pessoa, você só pensa no pior. Depressão de fígado dá isso, dá pensação no pior, falta de empenho. A de rim, é do tipo de rim que não vai ter sangue do rim, mas a deficiência do tipo de rim dá medo. Nós atendemos o caso de uma moça que era paciente, tive um parto complicado, perdeu muito sangue e tal. Ela tinha se recuperado, mas o tiro do rim dela estava debilitado. Foi por agulha, ela desmaiou. Por quê? O tiro do rim estava débil. Tá? E a pessoa também com tiro deficiente, o que acontece? Eu vou tirar o tiro de um lugar e mandar para o outro, e ela não tem todo tiro quando você fica distribuindo assim. Ela desmaia. Principalmente se você está tratando tensão, dor de cabeça, você tirou daqui, vai tudo que mais um pouco, porque ela não tem como segurar, então ela vai desmaiar. Então a gente precisa saber, antes de mais nada, como é que está esse tiro da pessoa, porque isso muda o tratamento. Sempre vai ter um trabalho de tonificação, só que nas feiras, muitas vezes não dá para ficar fazendo tonificação. Tá? Então o que a gente faz? Tem caso que a gente não dispensa. Um deles é o seguinte, fala de pulso. Pulso, gente. Ó, tá, bate. Vocês acham que isso é yin ou yang? Yang, certo? Yang no sentido que não é uma coisa que eu pego, é uma coisa funcional. Então está ligado ao Ti. Se manifesta o estado do Ti. É o Ti do coração? É do coração. Mas se o Ti falta no corpo, o coração também vai mostrar isso. Então, quando eu estou vendo aqui, não é só o Ti do coração. Tanto é que tem a posição do coração, né? Então, eu estou vendo o Ti geral. Quando o Ti está fraco, não é só o coração, todos os lados estão fracos. O que é um Ti fraco? Como é que ele aparece no pulso? Se aperta e interrompe. Ó, está começando a começar por aí, tá? Vamos lá. Montando. Sentiu. Aperta mais. Não puxa assim. Puxa isso é força do Ti. Eu só estou meio original ontem. Deixa eu pensar. Mas isso é Ti, meu Ti está em busca. Eu queria ver. Ela tem mais um livro, vamos ver o curso dela? Vem aqui para gravar, então eu mostro, só que eu queria que você sentisse o pulso dela, tá? Porque é assim, vocês precisam sentir. O pulso, você põe a mão e ele sobe. Antes disso, eu
vou mostrar uma coisa. Como é que vocês têm que ver pulso, tá? Ó, gente, assim, ó. Esse dedo, aquele que dá briga na rua. Você vai pôr em cima desse ossinho aqui, ó. Tá? E você está fazendo assim. E assim. Ó, dedão pro seu lado. E aí põe esse dedo aqui e acha o pulso. Sentiu o pulso? Aí eu vou pôr esse dedo atrás e esse aqui na frente. Esse aqui cai bem na dobra. Então o primeiro é esse. Aí ele não está na dobra, ele está na cabecinha do osso antes. Eu achei. Aí eu posso pôr de trás e achei o pulso também. Quem não sentiu o pulso não tem problema, tá? Depois eu vou ver. E aí o outro. Eu vou sentir o pulso nessas três posições. Se eu não sentir nas três posições, aí já tem patologia envolvida. Mas não é isso que vai impedir a gente fazer a acupuntura nas pessoas. O que vai impedir é se esse pulso eu não acho, de jeito nenhum, nem lá no fundo, ou se eu acho, mas olha que eu aperto ele só muito fácil. Tá? Então vamos ver dela. Vem aqui no canto final, isso você vai ser a nossa estrela. Ó, então, tem uma coisa assim que as escolas não falam, eu pedi para os chineses, tá? Eu vou ver pulso desse lado e dobra. Por quê? Porque eu faço a veia superficializar. Lá, geralmente você aprende a ver até vendo assim. De aula com a pessoa ensinando assim. Vocês já viram que o chinês tem uma almofadinha para ver pulso? Aquilo não é frescura, aquilo é para fazer isso aqui, ó. Ó, caramba. Tá? Então, quando eu seguro a pessoa, eu seguro ela assim, isso vem do Aikido, eu pego a pessoa aqui, ou eu apoio aqui, só que eu tenho que apoiar aqui assim. Por quê? Porque aqui eu deitei a mão dela, e aí eu vou pôr esse dedo, esse. Ó, ela tem energia, está viva, resistente. Você tem mole também. Então, sente ela, depois a gente vai ver muito cada um. Vai, faz a roda aqui. Ela é a terra. Ele vem assim e depois desce e sobe. Eu acho que é segurar o Ele dá uma boa distribuição, mas ela não tem cansaço. Ela está fatigada. Não é legal vocês compararem. Ela tem deficiência de baço, mas ela está com cansaço. Ela continua bebendo. Primeiro, você sempre acha esse diferença aqui. Aqui, ó. Isso. Isso aqui. Isso. Pode segurar aqui, pode segurar aqui. Isso. E esse direito forte. Vai ser até grande, igreja. Pega dela aqui. Tem que pegar, tem que pegar. Mas, ó, todo mundo tem que pegar o Galice, tá? O Galice agora, dependendo do que se quiser procurar, não vai. Ela tem o dela geralmente é forte duro, não é? É nossa. É perto disso. Então tá melhor que dela. Não, é que o pulso dela normalmente o dele, agora hoje não. Eu acho que pode ser o cabeça. Ela tem pulso. Assim é. Que negócio, né? Não, assim, você é mais fácil de achar. Hoje,
Ele não permanece mais Ah, é? Fica um pouquinho forte. Não, o meu é. Dela? Mas eu tenho umidade, né? É por isso que é escorregadinho. Eu também tenho, mas o meu está menos agora. Depois do tratamento que eu fiz. Eu tenho